Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre umas técnicas na geometria que não são sintéticas, ou seja, não é só desenhar reta, ponto, traçar coisas, traçar segmentos e resolver o problema a partir daí. Eu vou tentar ensinar jeitos de resolver o problema por força bruta, digamos assim, usando conta, mas que muitas vezes facilita. Transforma o problema de geometria meio que num problema de álgebra, a partir de certas leis que a gente conhece. Então vamos começar com geometria analítica. A ideia da geometria analítica a gente tem o plano, né? Finge que o plano é essa folha de papel. Eu vou traçar duas retas, a saber, essa daqui, horizontal, essa daqui, vertical, que são ortogonais, né? Ou perpendiculares, que formam um ângulo de 90 graus aqui. Agora, para cada ponto no plano, eu vou fazer o seguinte: pego um ponto P, eu vou atribuir coordenadas para ele, coordenadas A, B, da seguinte forma: eu vou descer aqui o pé da altura em relação a essa reta, vai dar um ponto aqui, né? E eu vou descer o pé da altura em relação a essa outra reta, ou seja, duas perpendiculares. Vai ter outro ponto aqui. Agora, para cada ponto nessa reta e para cada ponto nessa reta, eu vou atribuir um número. Da seguinte forma: finge que, por exemplo, eu defini que aqui está 1, ok? E aqui também está 1, mesma unidade de medida. Ok? Aqui vai estar o zero. Nos dois. Vai ser o zero dos dois sistemas. Agora, se eu fizer uma escala, isso daqui vai ser como uma regra, né? Uma régua. 0, 1, 2, etc. Isso daqui, por exemplo, vai estar entre o 2 e 3. Alguma coisa assim. Mas vai ser um número, de qualquer forma. Eu vou chamar esse número de A. E aqui também, mesma coisa, eu vou chamar esse número de B. E nesse caso, o P vai ser escrito como AB. Ou seja, eu transformei um ponto no plano em dois números, digamos assim. O ponto está codificado pelos dois números que representam ele, o A e o B. Se ficar deste lado da reta, os números vão ser negativos. Então aqui, por exemplo, vai ter menos 1, tudo mais. E para baixo também vai ser menos 1, etc. Tanto que está aqui indicado o sentido. Normalmente essa reta aqui a gente chama de eixo X. E a gente bota que ele aponta para lá, para significar que começa aqui dos negativos e vai aqui para os positivos. E o eixo Y, que aponta para cima, né? E de baixo para cima, para indicar que embaixo estão os negativos e em cima estão os positivos. E aqui, é claro, estende infinitamente para todos os lados, né? Bom, então, esse é o princípio da geometria analítica. O eixo X também é chamado de eixo das abscissas e o eixo Y de eixo das ordenadas. Como exercício, vamos determinar a coordenada de alguns pontos, então. Eu fiz um reticulado, né, como dá pra ver. Dividi em partezinhas. E eu vou supor que isso daqui é de 1 em 1, né? Então, aqui tá 1, aqui tá 2, aqui tá 3, aqui também. Aqui tá 1, aqui tá 2, aqui tá 3, etc. Vou pegar esse ponto aqui, por exemplo. Qual é a coordenada dele? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para cima, 2. Então, esse ponto aqui vai ser o ponto 7, 2. Beleza? Esse ponto aqui. 2 para cá, 2 para baixo. Para baixo. Cuida bem. Então, é 2 e menos 2. As coordenadas dele. Aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo. Tá 1 para a esquerda e 3 para baixo. Então, é menos 1, 3. Se eu pegar aqui. Ou melhor. Vamos ver o que eu posso fazer de interessante. Aqui. Se eu pegar esse ponto, ele vai estar 3 para cá e menos 1 para cá. Então esse ponto aqui vai ser o 3 menos 1. Repara que menos 1, 3 é diferente de 3 menos 1. Então tem que tomar cuidado em qual das duas vem primeiro. É sempre primeiro em relação
a horizontal ao eixo x e depois em relação à vertical ao eixo y. Beleza? Aqui, por exemplo, também vai ser... Opa! O que eu tô falando aqui é menos 1, menos 3. Opa! Mas mesmo assim, ó, se eu quiser pegar... Aqui tá o 3 menos 1. Se eu quiser pegar o menos 1, 3, ele vai estar aqui. Então, menos 1, 3. Repara que de fato vai ser diferente, né? Os dois. Aqui vai estar o menos 2, 3. Beleza? Aqui vai ser o 0, 0. Esse daqui, por exemplo, vai ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? 1, 2, 3, 4, 8. 8. Vai ser o 8, 0. Esse daqui vai ser o 0, 2. Beleza? Então é assim que a gente vai determinando os pontos. Eu posso pegar pontos aqui no meio também, né? Se eu pegar bem no meio dos dois aqui. Daí vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 5,5. Ó, 5,5. Até daí é bom separar por ponto e vírgula para não confundir. E meio. Ou 0,5. Beleza? Ou é a mesma coisa que escrever 11 meias e meia. Ok? A gente pode também pegar um ponto aqui que, digamos, seja π, 0, ou qualquer coisa do tipo. Então, dá pra perceber que a gente tem muita possibilidade, né? Aqui são todos reais pra cá e todos reais pra cá. Bom, então é assim que a gente marca os pontos e determina a coordenada de pontos. Bom, então, agora vamos calcular a equação da reta. Bom, como assim a equação da reta? A gente atribuiu para cada ponto do plano um par de coordenadas. Digamos x e y, né? X em relação a esse e y em relação a esse. E, dada uma curva, qualquer coisa no plano, nossa ideia com a geometria analítica é tentar relacionar as duas coordenadas a partir do fato de que a gente conhece a curva. Então, por exemplo, se a gente tem uma reta e a gente quer achar uma relação entre o x e o y dos pontos que estão nessa reta. A gente sabe que uma reta é definida por dois pontos. Então, vamos pegar dois pontos da reta que a gente conhece, chamados A e B, e que a gente sabe que tem coordenadas xa, ya e xb, yb, que são conhecidas. Vamos pegar um terceiro ponto, P, igual a xy nessa reta. E vamos tentar achar alguma relação que o x e o y... uma relação entre o x e o y. A ideia aqui é usar a semelhança de triângulos. Observemos o seguinte. Esses dois triângulos aqui e esse são semelhantes, beleza? Então, se a gente conseguir achar os lados deles, a gente vai achar alguma relação legal. Só que quanto é que mede isso? O xb, por definição, é a distância do B aqui para a origem. E o xa é a definição da distância do A para a origem. Aqui, reto, né? E aqui reto. Então, se a gente fazer xb menos xa, a gente vai ter justamente essa distância aqui. Da mesma forma, esse daqui vai ser xb menos x. E esse daqui vai ser yb menos y. E isso tudo aqui vai ser yb menos ya. Então, da semelhança, a gente tira o quê? xb menos x sobre xb menos xa é igual a yb menos y sobre yb menos ya. Multiplicando cruzada, a gente acha o quê? xb yb menos xb ya
menos x vezes yb menos ya igual a xb yb menos xayb menos y vezes xb menos xa. Ou seja, a gente tem x vezes yb menos ya. Aqui a gente corta, né? Mais xb menos xa. Quer dizer, mais xb ya. Menos xayb igual a y vezes xb menos xa. E repara então que a gente achou o y, digamos assim, em função do x, né? A não ser que isso daqui for zero e daí vai ser uma reta vertical, não vai ter tanto problema. Mas de forma geral, a gente acha o quê? X e y igual a quanto? X vezes yb menos ya sobre xb menos xa mais xb ya menos xayb sobre xb menos xa. Ok? Então a gente achou o y em função de x. Essa é o que a gente chama de equação da reta. Um fato interessante que vocês podem verificar é o seguinte. No momento que a gente chegou nessa equação aqui, ok? Se a gente tivesse resolvido isso daqui, a gente ia chegar na mesma coisa. O que a gente quer dizer? Se a gente botar num determinante de uma matriz, se a gente botar numa matriz xy1, xby1 e xaya1 e tirar o determinante dela igual a zero, a gente vai ter uma equação, certo? Que vai dar uma relação entre x e o y, quando a gente resolver. Isso você consegue fazer só usando propriedade determinante, né? Multiplicar aqui, 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 aqui. Ou se você quiser por Laplace também pode ser. Mas se você resolver esse determinante, souber resolver determinante e preferir essa fórmula do que toda a dedução, isso daqui ajuda a decorar, né? Então, por exemplo, finge que você tem dois pontos, A igual a 1, 3, B igual a 2, 5, e a gente quer achar a equação da reta que passa por eles dois. Daí você faz xy1 e bota da mesma forma, por exemplo, 1, 3, 1 e 2, 5, 1. Repara que como determinante, se você trocar a linha só inverte sinal e aqui vai ser zero, tanto faz a ordem que você botar os pontos, porque vai dar igual. Vai dar certo. Beleza? Você joga isso, lembra, as coordenadas dos pontos, coordenada x na primeira, coordenada y na segunda e só 1 na terceira. E calcula o determinante disso. Eu vou calcular por Laplace aqui para facilitar. Isso daqui é igual a zero. Então o que você quer? X vezes, vamos ver, 3 menos 5 menos 2, menos y vezes 1 menos 2 menos 1, mais 1 vezes 5, 5, menos 6, ok? Menos 1, igual a zero. Então, você tira aqui, a equação é menos 2x mais y menos 1 igual a zero. E você pode escrever isso dessa forma, ou você pode escrever 2x menos y mais 1 igual a zero, porque tanto faz. Ou você pode isolar o y, escrever y igual a 2x mais 1. Porque isso é outra forma de escrever, beleza? Então tem muitas formas diferentes de você escrever a equação da reta. Você pode isolar o y, você pode deixar assim, você pode deixar assim. Mas o que importa é que você tenha uma relação entre o x e o y. E você consiga, então, se você pegar nessa reta, se você souber a coordenada x, aqui, você obrigatoriamente vai saber a coordenada y, porque elas estão relacionadas. Beleza? Isso que é interessante. Então a gente viu que uma reta sempre vai ter uma equação da forma y igual a x mais b, em geral, né?
Então, por exemplo, aqui, y igual a... Isso daqui a gente pode chamar de A, simplesmente. Isso daqui a gente pode chamar de B. Então, a gente pode botar igual a x mais b. Ok? Então, y vai ser uma função linear. Uma função de primeiro grau, na verdade, do x. Ok? Então, as retas representam as funções afins. A gente tem uma correspondência, digamos assim, entre as retas, na geometria, e as funções afins na álgebra. Ok? Agora, vamos reparar uma coisa interessante também. Quando a gente fez as contas aqui, a gente achou yb menos ya sobre xb menos xa. O que é isso? Yb menos ya é isso daqui. Xb menos xa é isso daqui. Então, na verdade, yb menos ya sobre xb menos xa vai ser a tangente, né, desse ângulo aqui, que se eu chamar de θ. Vai ser tangente de θ igual a y menos ya sobre xb menos xa, que é o nosso A. Bom, então o ângulo θ, que a reta forma, a reta que a gente está considerando, forma com o eixo x, nada mais é do que a arcotangente do coeficiente angular, né? Que vai ser o A, a gente vai chamar de coeficiente angular justamente por isso. Porque ele nos dá o ângulo que essa reta faz. Por outro lado, o B vai ser chamado de coeficiente linear. Pela seguinte razão. Ele representa... enquanto o A representa o ângulo, o B representa o quanto a reta está para cima ou está para baixo. Então, é o coeficiente linear porque a altura que a reta está depende dele. Como é que a gente vê isso? Joga x igual a 0. Para x igual a 0, y igual a b. X igual a 0 significa o quê? Aqui, né? Então, o b nada mais é do que a altura que a reta corta o eixo dos y. Beleza? Então, essa é a nossa equação da reta. Então, a gente também pode, a partir de um ponto e da inclinação, se ela for dada, do ângulo que forma, definir a reta dessa forma. Porque a gente sabe um ponto dela, então a gente vai saber o B, e a gente sabe a inclinação que ela faz, então a gente vai saber o A. Beleza? Porque o A vai ser tangente de θ. E da mesma forma, a partir do A, a gente pode achar o ângulo. Outro jeito ainda de pensar em como determinar a reta que passa por dois pontos é pensar em vetores, vetorialmente. O que é o vetor? Intuitivamente, o vetor é uma setinha, né, que aponta daqui para cá. E esse vetor, que eu vou chamar de V, o vetor diretor da reta, vai ser justamente se a gente pegar a diferença entre as coordenadas. Então, eu vou pegar V igual a xb menos xa, yb menos ya. Agora eu vou fixar um dos pontos, por exemplo, esse. E, na verdade, eu vou determinar a reta a partir desse ponto e desse vetor, que a gente conhece. Todo ponto xy da reta, então, vai ter que ser da forma xa, ya, mais um múltiplo desse vetor, que determina a direção. Então, é lambda vezes o vetor, beleza? Onde lambda pertence aos reais, pode ser qualquer real. Isso vai dar a equação da reta. Por quê? A ideia é a seguinte: se a gente pegar lambda igual a 1, a gente vai parar nesse ponto, certo? Porque vai ser xa mais o vetor. A gente vai somar as coordenadas que estão faltando e vai chegar nesse outro ponto. Se a gente pegar o lambda menor, por exemplo, do que 1, a gente vai chegar num ponto aqui. Ou aqui, ou aqui. Se a gente pegar maior do que 1, a gente vai chegar aqui, aqui, aqui. Se a gente pegar negativo, a gente vai alcançar os outros lados. Então, essa é a ideia por trás disso. E então,
a gente vai ter a equação xy igual a xa mais lambda vezes o nosso vetor, que vai ser xb menos xa, yb menos ya. Essa é outra forma de descrever a nossa reta. E todas elas, é claro, vão ter que ser equivalentes, no final das contas. Vamos determinar agora a fórmula para a distância entre dois pontos. Se a gente tem dois pontos A igual a xa, ya, e B igual a xb, yb, a gente deseja calcular a distância entre eles. Bom, parecido com o que a gente já tinha feito para calcular a equação da reta, a gente pega isso. Isso daqui vai ter que ser a diferença entre as coordenadas, né? Vai ser xb menos xa. Isso daqui vai ser yb menos ya. É claro que isso daqui pode estar em módulo, né? Se o xa for maior que o xb, isso daqui vai ser negativo e daí inverte. Mas enfim, isso daqui vai ser módulo de xb menos xa, isso daqui vai ser módulo de yb menos ya. Ok? Pelo teorema de Pitágoras, a distância de A até B, então, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados desses dois comprimentos aqui. Então, vou denotar d de AB para a distância de A e B. D de AB ao quadrado igual a xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Ou seja, d de AB igual a raiz de... Bom, aqui está o quadrado, então a gente pode tirar o módulo. Xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Ok? Então você pega as duas distâncias, tanto a vertical quanto a horizontal, das diferenças, as duas diferenças entre as coordenadas, eleva ao quadrado, soma, e tira a raiz. Isso para calcular a distância. Quase como uma aplicação imediata, a gente tem a equação do círculo. Ou equação da circunferência, melhor dizendo. Bom, a circunferência é dado um centro, que eu vou chamar de C, digamos igual a xcyc. Eu vou pegar os pontos aqui ao redor, tá? Que as distâncias para C sejam todas iguais. Aqui no desenho não está aparecendo, mas enfim. A um certo valor R, que é chamado de raio. Então, é dado C, é dado R o raio. E a gente quer determinar a equação da circunferência de centro C e raio R. Como é que a gente faz isso? A gente quer justamente os pontos x, y, tais que distância de xy para C é igual a R. Mas pelo que a gente viu, então a gente quer que R seja igual a raiz de x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado. Ou seja, a equação da circunferência pode ser dada por x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, em particular, para centros, quer dizer, para círculos com centro na origem, se o centro for 0, 0, a equação vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Beleza? Mas essa é a equação geral que a gente quer. Normalmente, para OBMAP, se você souber geometria analítica, equação de reta, equação de círculo, ou melhor, equação da circunferência, você já consegue fazer tudo o que você precisa se der para usar analítica no problema. Beleza? E com distância, né? Claro, distância entre dois pontos também é importante. Repara que isso nada mais é do que teorema de Pitágoras aplicado, né? Então, agora, uma parte importante para finalizar com a analítica. A ideia da analítica é simplificar quando possível. Transformar um problema
num problema que você saiba resolver. Mesmo que às vezes dê mais conta. Para evitar que dê tanta conta, você tem um problema com alguns pontos, por exemplo, tem um problema com 3 pontos, você normalmente vai procurar um ponto. Você pode fixar a origem do sistema de coordenadas do jeito que você quiser e os eixos do jeito que você quiser. Então, normalmente você pega, por exemplo, sei lá, um ponto desses que está no problema como sendo o centro do sistema, beleza? E o outro como estando num dos eixos. Você pode até supor que ele é, por exemplo, 1, 0, para facilitar bastante. E daí só o outro, por exemplo, é que vai ficar dependendo. Isso já facilita demais o problema, então a escolha certa dos pontos é essencial. Bom, essa é a parte de geometria analítica que eu queria dar. Agora eu vou falar um pouquinho de trigonometria. Bom, vamos ver a ideia por trás, ok? Você tem o sistema de coordenadas aqui, né? E você tem o centro, ó. Então, esse daqui vai ser o 1, 0. Tá tudo aqui do lado. O A é a origem 0, 0. O A é 1, 0. E o P a gente vai pegar de forma que ele forme um ângulo θ, tá bom? Com o eixo X. Então, o que a gente vai ter? Vamos chamar de x de θ e y de θ as coordenadas do P. Então, o x de θ é esse daqui, essa distância aqui. E y de θ é essa distância aqui. Se a gente pegar para cada θ, o x de θ vai ser uma função de x, né? Quer dizer, uma função de θ. E o y de θ vai ser uma função de θ. E eu vou chamar essas funções, respectivamente, de cosseno e seno. Então eu vou definir o cosseno de θ como sendo x de θ e o seno de θ como sendo o y de θ. Então, por exemplo, se aqui for 30 graus, como é que eu faço para determinar seno de 30 e cosseno de 30? Eu traço o círculo de raio 1, centro na origem, pego aqui de forma que isso daqui seja 30 graus e calculo essa distância aqui essa distância aqui vai ser o cosseno de 30, essa distância aqui vai ser o seno de 30, beleza? Lembram da equação do círculo que eu acabei de falar? É x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? Porque a gente tem a equação do círculo de raio 1 com centro na origem. Então isso nos dá que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Essa é conhecida como a identidade fundamental da trigonometria e aparece um monte de vezes, ok? Bom, se a gente ampliar a figura, a gente vai ter essa situação aqui, né? Se a gente desconsiderar agora o ponto A, a gente vai ter a outra situação que normalmente aparece em trigonometria, os triângulos retângulos. Isso nos diz o quê? Se a gente pegar um triângulo retângulo que tem um ângulo de θ aqui, cosseno de θ vai ser... E, bom, a hipotenusa tem que medir 1. Cosseno de θ, ele vai ter que ser a medida do cateto adjacente ao θ, né? Ou seja, o cateto que toca no θ. E a medida do cateto oposto vai ser justamente o seno. Beleza? E da mesma forma, aqui pelo teorema de Pitágoras sairia que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Olha, interessante. Repara que é legal porque lembram que a equação do círculo vinha justamente do teorema de Pitágoras, né? Bom, a gente pode achar algumas relações interessantes. Por exemplo, se aqui a gente tem θ e aqui a gente tem θ, repara que essa figura é bem simétrica, né? A altura vai ser a mesma, ou seja, o seno daqui e daqui vai ser o mesmo. O cosseno vai ser o oposto. Se a gente pegar esse ângulo e se a gente pegar esse, ou seja, esse ângulo aqui. Só que quanto é que é esse ângulo? É a mesma coisa que tudo isso, que é 180 menos o θ. Então, daí a gente tira essas duas relações. Seno de 180 menos θ igual a seno de θ. Cosseno de 180 menos θ igual a menos cosseno de θ. E a gente pode achar várias relações dessas formas. Beleza? Aqui é só para deduzir também uma relação interessante para ângulos entre 0
e 90 graus, na verdade isso vai valer em geral, mas nesse caso em particular, eu desenhei a figura a partir do triângulo retângulo, né? Agora observa que se você girar, você vai ter uma situação muito parecida, né? Só que aqui vai ser 90 menos θ, aqui vai ser θ, aqui vai ser 1. E aqui vai ser o ângulo de 90. Então, na verdade, se você observar, vai trocar, né? Pela definição, seno de 90 menos θ vai ser o cateto adjacente ao 90 menos θ, que é o seno de... Quer dizer, o cateto oposto, que é o cosseno de θ. E o cosseno de 90 menos θ vai ser o cateto adjacente, que é seno de θ. Então, a gente acha essas relações legais. Seno de 90 menos θ é igual a cosseno de θ. Cosseno de 90 menos θ é igual a seno de θ. Eu não vou provar aqui, mas tem muitas outras relações trigonométricas bacanas. E, em particular, a gente tem a soma... O seno da soma, o seno da diferença. Se, por exemplo, tiver θ1 e θ2, seno de θ1 mais θ2 vai ser dado por seno de θ1, cosseno de θ2, mais seno de θ2, cosseno de θ1. E cosseno de θ1 mais θ2 vai ser dado por cosseno de θ1, cosseno de θ2, menos seno de θ1, seno de θ2. Essas relações você acha na internet, tem tudo que é site, mas isso daqui é o básico da trigonometria, né? Para terminar a aula de hoje, eu vou dar uma motivação a mais para estudar trigonometria, né? Por que isso daqui pode ser bem útil? Finge que a gente tem essa situação, beleza? A gente tem um triângulo retângulo, os lados medem A, B e C. A gente já sabe, né, pelo teorema de Pitágoras, que A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Mas, na verdade, só sabendo ou A ou B ou C, o triângulo já vai ficar completamente determinado se você souber o ângulo θ. E por quê? Vamos pegar esse triângulo aqui, que nem o outro, semelhante ao outro, só que aqui medindo 1. Pelas definições que a gente viu, isso daqui vai ser cosseno de θ, isso daqui vai ser seno de θ, certo? Interessante. Agora, esses triângulos são semelhantes. Então, o que a gente tem? A está para C, assim como o cosseno de θ está para 1. B está para C, assim como o seno de θ está para 1. Então, disso a gente conclui que o cosseno de θ é o A dividido pelo C, e o seno de θ é o B dividido pelo C. Ou, equivalentemente, a gente pode escrever o A como sendo C vezes o cosseno de θ, e B sendo C vezes seno de θ. Então, se você souber o C e o ângulo θ, você vai achar tanto A quanto B a partir disso. Isso, se você tiver ângulos que você conhece o seno ou o cosseno, o que em geral acontece com ângulos como 30, 45, 60, isso vai facilitar e você vai conseguir achar outro valor sem fazer grandes malabarismos como você teria que fazer na geometria sintética. Bom, na aula de hoje é isso. Até a próxima.